Boa tarde a você mais uma vez que nos acompanha aqui no nosso programa de lives do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece sempre aqui no meu Instagram, @Sérgio Taldo. Hoje realizando a live de número 144, exatamente, 144, com a minha amiga Jéssica Galiano. Jéssica Galiano, nome de estrela hollywoodiana, né? Uma menina que vocês vão conhecer hoje, e que nós nos conhecemos de uma forma assim, bem inusitada, porém não existe acaso, né? Foi um encontro muito importante e vamos hoje falar sobre a campanha Livro Nacional. Mas antes de convidar a Jéssica, que já está com a gente aqui, vamos escrever o nosso comentário que vai ficar fixo, live extra, para aqueles que não perceberam. Hoje já é sexta-feira, dia 27/11, nossa live aqui das 17 horas. O ano está passando de uma forma muito rápida, de uma forma assustadoramente rápida, e nós precisamos tomar as devidas providências para aproveitarmos esse momento de transformação num mergulho verdadeiramente interior para nos reinventar, reestudar, aprender, desaprender e aprender tudo novamente para que a gente possa. Vou botar um íconezinho de um livro aqui, apesar de que na live não temos. O teclado está me sugerindo aqui um íconezinho de um livro, fica bonitinho. Então vamos aqui. Muito bem, está aí o comentário fixado. Eu com a grata satisfação de receber hoje, né, na live extra dessa sexta-feira, 27/11, 5 da tarde, Jéssica Galiano. Nós vamos falar de campanha Livro Nacional. Então, Jéssica, sem mais delongas, as pessoas começam a entrar, né? É um horário um pouco interessante, né, para algumas pessoas, porém outras, né, estão trabalhando, e daqui a pouco a galera vai estar com a gente aí para assistir a nossa live. E aí, amiga? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, Sérgio? Na Prazer realidade, em te ver. a gente se viu de máscara, né? Naquele dia foi assim um Verdade. pouco corrido, mas a sensação que eu tenho é que eu já te conheço já há um bom tempo e as coisas não são exatamente por acaso, né? Existe um Exatamente. plano muito maior aí do que a gente simplesmente imagina com a nossa van filosofia de que eu sou o condutor, que eu sou capaz, que eu isso, eu aquilo. Sem aquele lá de cima, a gente não consegue fazer nada, né, Jéssica? Verdade. Tô Me até apresentar para todo mundo, né? Eu sou a Jéssica Galiano, uma das idealizadoras da campanha do Compre um Livro Nacional, juntamente com meu marido, Francisco Ferreira. E semana que vem já começa a campanha, né? Então vai ser uma ótima oportunidade para o pessoal conhecer, quem não conhece ainda, para participar mesmo. já tirei aqui o nosso primeiro print de tela, daqui a pouco eu vou fazendo mais alguns, né? E a gente vai depois compartilhar muita coisa, muito conteúdo bom. Bem-vindo aí, Rosemary Lomelino. Rosemary Lomelino é de Niterói, né? E até agora há pouco estávamos conversando, lançamos o nosso evento, você vai ver daqui a pouquinho lá, inclusive eu vou te mandar um convite pessoal, né? No nosso evento da próxima sexta-feira. Está tudo sendo feito assim de uma forma muito rápida, né? Nesse final de ano. E vamos que vamos, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda. Literatura, né? Está aqui também, bem-vindo. E as pessoas, MF Souza, né? 2013. E o pessoal que vai acompanhar a gente na live, esse vídeo vai ser gravado, vai estar lá no meu IGTV, depois YouTube, né? Colocamos lá também, Facebook, Twitter e LinkedIn. Jéssica, cara, é muito legal o que vocês estão fazendo. Você é publicitária, eu trouxe aqui algumas coisas legais também para a gente contextualizar. Jornalista, Uhum. não é todo dia que você está com uma publicitária, jornalista, fotógrafa, designer, futura jurista. Desde que, Exatamente. desde que eu tive com você na segunda lá e vi tua bio lá, eu tô pensando assim, cara, nós somos muito inquietos realmente, né? A gente não fica exatamente numa única coisa, né? Acima de tudo, mãe de um belo menino, esposa de um excelente marido, como você falou, feliz, ponto. Cara, isso é muito bacana, feliz, ponto. Não tem reticências, não tem ponto e vírgula, não tem dois pontos. E como você falou, vem aí a semana Compre um Livro Nacional, campanha de incentivo aos livros. Como você vê,
né? Eu tenho aqui uns 2 ou 3 livros aqui, tem mais alguns aqui em cima, aqui Pouca no baú coisa. embaixo, né? Ali para cima também tem alguma coisa, lá no quarto lá do meio mais alguma coisa, fora os que a minha esposa já me convidou, né, delicadamente para mandar embora. Você já tem no tablet, já tem no Kindle, para que esses livros estão aqui? É diferente, né? Então o digital é uma coisa, o livro impresso é outra, né? Vou deixar você Aqui em falar um casa pouco. aqui em casa a gente tem o mesmo problema. A Aham. gente tem que fazer doações constantes, porque senão não dá, né? Tem alguns livros de estimação que a gente guarda, mas alguns vão seguindo, que também é importante dar prosseguimento para outras pessoas terem a oportunidade de ler também. Legal, eu vou te dar aqui os comentários para a gente fazer um print só nós aqui, ó. E ao longo da live a gente vai fazendo mais alguns também. Ô, Jéssica, eu vou deixar você falar um pouco de você, né? Um pouco da sua história de vida, experiências, né? O que te trouxe até aqui e levou você a se interessar por esse trabalho. Nós conversamos assim muito rapidamente na segunda-feira, né, sobre essa questão da pandemia. Inclusive tem uma revista que depois, se houver conveniência, a gente mostra aqui, falando sobre a questão dessa pandemia, né, em que em cada 10 brasileiros sofreram ou sofrem de alguma coisa referente à pandemia, aquilo que a gente não esperava que ocorresse. E o livro está aí exatamente para fazer com que a gente sonhe, a gente voe, a gente alce voo, né, larga os voos aí, mas, infelizmente ou felizmente, né, no nosso país, a questão da cultura, a questão da leitura, realmente é muito difícil. A gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, inicialmente, um pouco de você aí, né, para as pessoas te conhecerem melhor, né, e o que te levou a fazer esse trabalho tão legal, e agora um pezinho lá como jurista, né? Eu termino ano que vem a faculdade de Direito, mas é outra parte da minha vida, né? Essa parte é mais a parte de publicitário e designer, e os caminhos da vida são muito loucos e muito intensos, né? Eu trabalho com fotografia e designer já há um bom tempo. E o meu marido, nós na verdade somos amigos de adolescência. Nós nos conhecemos desde os 17 anos de idade, hoje eu tenho 32. A gente demorou, mas sempre fomos melhores amigos, assim, né? E ele sempre gostou muito de literatura, sempre gostou muito de ler, e na época que nós éramos mais jovens, eu incentivei muito a fazer a faculdade de letras, a escrever e tal. E hoje em dia ele é um escritor, ele é um editor, né? Mestre em literatura pela UERJ. Vamos nos conhecer. Em breve a gente está se conhecendo aí. De repente, se ele se dispõe também, a gente pode fazer uma live com ele, né? Tocar num tema específico que ele queira colocar, porque a gente tem descoberto muitos talentos, entendeu? E eu fico, às vezes, sentado aqui, às vezes de manhã ou à noite, meditando, pensando e olhando a carinha de todas as pessoas que estão aqui, a responsabilidade que se tem, primeiro, de divulgar as pessoas e o trabalho. Segundo, você vê a diversidade, né? O que é Deus, né? O que é realmente Deus nesse mundão todo nosso aí. E tem espaço para todos, né? E a gente vê o homem brigando por tantas coisinhas pequenas, quando na realidade você tem a Terra e além da Terra, né? Você tem muito mais a explorar aí. Tem até o Elon Musk, né, que está querendo levar foguete para Marte. Mas isso é um outro detalhe de uma outra live. Então, aí prosseguindo, eu já trabalhava muito com arte. Quando nós nos casamos, ele já começou a trabalhar com a editoração, e aí ele sentiu uma necessidade muito grande de capista, de uma pessoa que fizesse uma identidade visual e tal, e eu já fazia esse trabalho, mas não especificamente com livros. Então, foi através dele que eu comecei a trabalhar com os livros. Hoje em dia eu sou uma capista, eu faço identidade visual para escritores, para livros, para impressões, enfim. E estamos nessa já faz uns anos, né? Super criativa. Estamos nessa há alguns anos. A gente tem muito para conversar ainda, né? Eu não vou te dar sossego não, viu? E você também, se quiser, não me dá sossego não. Pode deixar. A gente tem muita coisa para fazer, né? E principalmente Petrópolis nesse momento precisa. E daqui para fora, né? Com a internet aqui, né? Você pode fazer muita coisa, né?
que pode resvalar ou pode ajudar muita gente em vários lugares, né? Sim, sim. E como a gente tem esse trabalho já com a editoração e a gente pega muitos não, só os editores, os escritores nacionais, e geralmente são pessoas autônomas que escrevem por conta própria Uhum. e pagam os serviços para ter o seu livro bonitinho, bem editorado, bem revisado. O Chico, ele teve uma sacada muito interessante, né? A gente discute muito sobre as coisas, né? A gente às vezes para na varanda e fica falando a respeito das coisas. E numa dessas conversas, né, a gente começou a comentar a respeito da falta de espaço que o escritor nacional tem dentro de grandes editoras. Porque se Uhum. você pega grandes editoras, se você vai em uma grande livraria, você dificilmente vê um autor nacional que não sejam aqueles clássicos, né? Sim, Ou sim. algum que está muito bombado na mídia. Aham. Mas você não vê os novos autores, você não vê essa galera, e tem uma galera muito boa, sabe? Que não tem espaço. E as pessoas acabam não conhecendo esses escritores por eles não terem esse espaço de divulgação para venda e tal. E aí surgiu a ideia da campanha, que é dar esse espaço para os pequenos, para os novos escritores que estão começando, que não tem espaço na indústria editorial brasileira hoje, atualmente. Sim. E começou-se um movimento, né? Esse movimento enorme que muita gente abraçou e que está sensacional. E agora teremos 50, eu acho que cadastrados para a campanha, porque nós já finalizamos as inscrições desse ano, mas ano que vem vai ter mais. Teremos 62, ou por volta de 62 escritores e editoras vendendo livros, tanto digitais quanto físicos, com descontos a partir de 20%, de Uhum. 20% a 80% de desconto. Um evento totalmente online, de 1 a 8 de dezembro. O Opa! nosso, o nosso Instagram vai virar uma grande vitrine virtual para esses livros, para essas obras. E, ao mesmo tempo, nós estamos realizando, juntamente com a Semana do Compra o Livro Nacional, o Felina, que é o Festival do Livro Nacional. Então, vamos ter palestras, vamos ter leituras, apresentações, enfim, tudo para enriquecer a nossa cultura e enaltecer o nosso espaço, Então sabe? vamos Porque lá. Começa dia 1º, terça-feira, e vai isso, até dia 8. dia É 8. uma Então, semana. anotem aí, dia 1º até o dia 8. Aí você me fez um convite, né, para eu fazer uma palestra. Depois a gente tem que ver como é que isso vai acontecer e de que maneira Sim, eu posso ajudar, né, o movimento, a divulgação, né, conta com a minha sim. rede social aqui, vamos bombar isso Muito aí, porque obrigada. realmente é de Petrópolis para o mundo aí. E a campanha do livro realmente é muito importante, é o que você falou, o livro nacional, né? Tem muitos bons livros de fora, né, mas também tem muita gente boa. Eu tenho recebido aqui livros de autores que escreveram na pandemia, né, que estão autores nacionais muito bons, falando sobre a pandemia, de N assuntos, né, a própria livraria Vozes também, com muita coisa publicada de autor nacional, mas é o que você falou, não tem um espaço de divulgação, ou eles não contam com uma pessoa publicitária como você, ou de repente uma rede social como a gente tem aqui, ou uma possibilidade de uma live, ou uma entrevista numa TV. Então são vários fatores, né, que fazem com que a coisa caminhe. E não É, necessariamente só Black Friday, né? Esse bombardeamento de coisa, que é uma coisa pueril. Vem a Black Friday, vamos pegar o exemplo aqui, que é interessante, é legal, daqui a pouco acaba, o cara fica ali e morre. Entendeu? Não há um crescimento contínuo, não há uma continuidade, né? É. O O grande que... lance da Por não. campanha não é exatamente o desconto. O desconto é um incentivo à compra. Uhum. Porque um dos critérios que a gente estabeleceu é que não se pode doar, não pode dar de graça as obras. Por quê? Porque é um trabalho, né? Por mais o artista, o que ele faz também é trabalho. Também exige tempo, também exige dinheiro, também exige dedicação profissional. Então, nada mais justo do que ele ser pago pelo trabalho dele. Sim.
Então, a gente deu o desconto como incentivo à compra, mas eu acho que o maior fator dessa semana é o espaço para se conhecer, né? Às vezes você não pode não comprar um livro, mas você vê uma sinopse, vê um autor que se identifica com o gênero que você gosta e começa a segui-lo e começa a pesquisar a respeito. E aí o grande interesse assim é dar esse espaço, né, para esses pequenos autores que as grandes editoras não captam, Legal. por não ter interesse financeiro. Legal. A Jaice Oliveira, voltando um pouquinho aqui, está dizendo que essa falta de espaço é frustrante demais, né? Então aí está a campanha acontecendo exatamente para tentar posicionar melhor. E o Marco Simas, boa tarde, passa por favor os caminhos para as pessoas participarem, como e onde adquirirem os livros, né? Então, é só seguir a gente no Instagram, @campanha, _livro, _nacional. Durante esses dias, essa semana, o nosso Instagram vai virar uma grande vitrine virtual. Os livros, eles vão ser adquiridos diretamente com os autores e editoras. Nós não vamos ter nenhuma influência. Repetindo, do dia 1º do 12 ao dia 8. 8/12, isso. É bom repetir isso aí, depois eu vou frisar nos comentários, né? Vou colocar aqui, do dia 1 ao dia 8. Então fiquem atentos no @campanha _livro _nacional, ou no seu Instagram mesmo, né, que você está postando lá, @jess.galiano, que inclusive no início da live eu falei que você tem nome de estrela de Hollywood. É um outro talento que você pode desenvolver também. Já me disseram também que eu tenho talento para virar um grande entrevistador planetário, mas isso é um outro projeto. E no meu Instagram, @Sérgio Taldo, que eu vou acabar botando um underline. Underline, HWKY, que dizem que isso dá sorte, mais prosperidade, entendeu? Eu vou botar Sérgio Taldo, H underline. Aí, de repente, né, abre um caminho financeiro melhor. Mas esse é um comercial apenas. Então, ó, fiquem atentos lá. Repetindo, @campanha _livro _nacional, @jess.galiano, e eu aqui, @Sérgio Taldo, que eu vou compartilhar também, e vamos ajudar esse projeto seguindo adiante, dia 1º do 12 ao dia 8 do 12. Isso. E aí, lá no nosso Instagram oficial, né, as pessoas vão ter acesso aos banners, que vão ter as descrições dos livros e o IG do autor, editora responsável, para acessar e aí ter acesso à loja para comprar. Então, as compras vão ser feitas diretamente com os autores, com os editores. Nós não temos pretensão financeira nenhuma, está tudo sendo feito gratuitamente, não cobramos inscrição, não cobramos nada. É um projeto mesmo de fé, sabe? Porque a gente acredita muito no que a gente está fazendo. Os gastos a gente consegue suprir com a venda de alguns produtinhos de souvenirs, que também tem na lojinha lá no nosso IG do Instagram. E é isso. E eu espero muito que vocês abracem essa iniciativa, porque o artista brasileiro, e nisso eu digo como um todo, ele precisa muito do apoio e do incentivo de todo mundo, e do reconhecimento, né? Bem legal. Ô, Jéssica, a gente vai ter tempo ainda, né? O Instagram tá dando 4 horas, né? A gente vai ficar 4 horas na live. Hashtag só que não. Né? A gente poderia ficar até 4 horas, que eles agora liberaram. Socorro. Eles liberaram 4 horas. O grande desafio é você manter as pessoas 4 horas na live e também conteúdo. Conteúdo a gente tem, nós falaremos tranquilamente, né? Mas eu estou regulando o nosso tempo aqui. Eu tenho uma questão que sempre me coloca isso em pensamento, e às vezes a gente tem resposta, às vezes não tem. Como incentivar a compra, né, e a leitura de livros nacionais? Começa com a questão da compra de livros. Eu conheço pessoas que a gente vai na casa da pessoa, não tem um livro, não tem uma revista, tu entra assim, é uma casa árida, né? Não é que a pessoa tem que ter vários livros, não é que você tem que botar uma estante e dizer que tem livros. É você ter o incentivo pela leitura, pela cultura, o descobrimento do conhecimento, entendeu? A busca desse conhecimento, e aí você só vai ampliar, né, o seu campo, você vai se descobrir em algumas áreas através da leitura e através do conteúdo em um livro. Hoje você tem os livros impressos e a maior parte deles também via digital, mas você tem o acesso ao livro. Né? Como é que se pode incentivar, né, você está desenvolvendo o projeto, né, em conjunto com a equipe aí, ou que você já leu, estudou,
porque o Brasil tem algumas características interessantes. É um país de muita diversidade, mas ao mesmo tempo falta de apoio para coisas que são importantes, né? Então você vai incentivar e apoiar uma campanha de livros, né? Estamos vendo os artistas também, né, brigando com a questão da Covid, que parou tudo, então não tem incentivo à cultura. O que você pode trazer nesse campo, né, para ampliar um pouco a nossa ideia, que também é um mote da campanha Livro Nacional, né? Eu acredito que existem dois grandes problemas com relação à leitura no Brasil, né? Primeiro que o Brasil é um país que culturalmente, né, deixou a leitura para a elite. Culturalmente, o Brasil não é um país de uma leitura para todos. Não é um país que incentiva esse acesso, não é um país que incentiva as pessoas a terem o hábito. E o segundo grande problema é a nossa escola, assim. Porque o primeiro contato que se tem com um livro é um contato muito denso. Então, por exemplo, nem todos vão gostar, e eu acho que é uma minoria que gosta de um Machado de Assis, de um Fernando Pessoa aos 14 anos de idade. E aí as pessoas, como têm esse primeiro contato na escola com literaturas muito pesadas e que não são equilibradas para a faixa etária, é um entendimento muito diferente, sabe? Acabam também criando um certo ranço. Sim. E eu falo por experiência própria, porque até eu descobrir o tipo de literatura que eu gostava, eu achava que só aquilo que existia. E não é por aí. Então, assim, a nossa ideia é mostrar para as pessoas que existem diversos tipos de literatura e dar espaço para elas encontrarem algo que realmente as satisfaça, que realmente as interesse, né? E esse é o maior incentivo, é a melhor forma de captação que a gente pode ter de novos leitores. É dar a oportunidade de conhecer esse vasto e amplo mundo que é a literatura. Que nem tudo se resume a clássicos, nem tudo se resume a ficção, enfim, nós temos diversos tipos de escrita sobre diversos tipos de assunto com uma qualidade absurda e que é acessível, né? Você vê pessoas pagando, às vezes, R$ 36 num lanche do McDonald's, mas não paga R$ 30 num livro, sabe? Por quê? Porque não sabe o quão interessante é. Às vezes é uma ignorância no sentido de realmente ignorar Ignorar, exato, o fato é. o fato de que existem coisas que podem ser tão atrativas para ela quanto que tá aí bombando na mídia, quanto que é mais, né, que tá mais acessível, tal. Então, a nossa ideia é isso, é captar as pessoas pelo interesse Exato. e incentivar, tipo, pelo menos tentar. Dá uma olhadinha, se você não tem o hábito da leitura, dá uma olhadinha, vê se você gosta de alguma coisa, vê se identifica. Vai que, né? Tenta ler um primeiro livro sobre um assunto que você goste. Você vai pegando Exatamente. gosto. Quem foi que cunhou? De repente me deu assim um vago esquecimento, né? Vamos ver se alguém que está aqui no nosso chat aí vai lembrar. Um país se faz com homens e livros. Você lembra quem foi que cunhou essa frase? Não lembro. Tu não lembra, não? Francisco saberia. Eu sou péssima com nome, data, eu não lembro o nome de nada. Eu não me lembro se é Machado de Assis, né? Teve algum escritor aí, né, que disse que um país se faz com homens e livros. Isso é verdade, né? E hoje, o livro, ele também pode ter a extensão, a gente vai daqui a pouco comentar sobre o digital, não é isso? A minha esposa, por exemplo, ela não é que ela não gosta, ela está jogando tudo no tablet, está lendo tudo em PDF, está lendo tudo no Kindle. Ok. Agora, você ter um livro, você poder cheirar o livro, você está numa rede com o livro, você ter a experiência sensória do papel, é outra experiência. O digital é muito legal, eu gosto, né? Você vai, de repente, botar num aplicativo ali 10, 20, 30, 500 livros ali, que você não vai levar numa bolsa, numa sacola, e você pode levar. Então, tem fundamentos, vai copiar, colar, você vai ajustar. Então, se a pessoa já não tem, né, como você falou, um interesse pelo livro em si, aí ele entra no digital,
ele não tem a experiência sensória da cognição, né, do conhecimento, né, do que é o livro realmente. Igual a geração que está aí, a geração está preparada para... Cara, tá e não tá. Né? Então a galera que está aí, que já chega no digital, tá e não tá. Nós abrimos Eu um acho, pouquinho... Diga. eu acho que isso vai muito de pessoa, assim, sabe? Tem pessoas que gostam, realmente. Tipo, meu marido tem um Kindle e não se adaptou, né? Mas Uhum. ele gosta também dessa leitura digital. Eu já sou, tudo meu é no papel. Eu gosto de papel, eu gosto de rabiscar, eu gosto de fazer minhas observações. Então, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. E ter essa possibilidade, porque hoje em dia a maioria dos livros, eles já são vendidos nos dois formatos, né? Então, você tem a possibilidade de ver o que se adequa melhor, né, a você, né? Quando eu E falo... assim, Sim, quando eu falo para Kindle... algumas pessoas, o livro digital, ele é muito mais acessível. Uhum. Porque você não tem o custo de impressão, de Sim, envio, e sim. acaba sendo muito mais acessível. E Então, eu você acho, tem na hora, eu né? vejo muitas vantagens também, assim, no digital. E você baixa o livro na hora. E quando eu falo Kindle, eu não gosto muito do Kindle. Eu tenho um aplicativo Kindle. Aí eu Aham, vejo aqui no laptop, vejo no celular, vejo no tablet. Inclusive tem livros coloridos. Né? Tem um livro da Gisele Bündchen, não sei se você já folheou. Ele é todo colorido, tem fotos coloridas da Gisele Bündchen, da história dela, da vida toda. Ele é tudo em color. Você abre no Kindle, é preto, branco e preto e cinza. branco. É, Então, tipo assim, você não tem a incidência luminosa, mas você não vê o livro as it is, do jeito que ele é, com as fotos aham, coloridas. Então, eu gosto do aplicativo, né? Que você tem o aham. livro na cor. Agora, você começou a puxar o fio do novelo aí, né? Por que é tão difícil ao brasileiro ter o hábito da boa leitura de livros? Isso é uma questão cultural, também financeira, ou é tudo isso junto ao mesmo tempo? Eu acredito que seja tudo junto ao mesmo tempo. Se a gente for analisar um pouco a história do nosso país, a história socioeconômica e educacional, até bem pouco tempo a gente tinha índices de analfabetismo Uhum, absurdos, sabe? Ainda temos índices de analfabetismo grandes para um país da proporção e da importância que o Brasil tem, mas isso, graças a Deus, melhorou bastante. O livro ele sempre foi tido como um artigo de luxo, artigo de elite, né? O conhecimento ele é muito perigoso, porque o conhecimento leva as pessoas a criarem esclarece e liberta e cria, né? criticidade. E Uhum, quando você cria um espírito crítico, não é mais fácil te convencerem, não é tão mais fácil te convencerem de qualquer coisa, né? Você começa a questionar, você começa a indagar, você começa a se perguntar o porquê. E cultura e informação estão muito ligadas a isso, né? Eu acredito muito que seja um elemento cultural por isso, assim, o livro ele foi elitizado por muito tempo, porque nunca se houve um interesse da grande população ter um pensamento crítico, né? E ter conhecimento, porque é muito mais fácil você manipular quem não tem o conhecimento, vai acreditar em qualquer coisa, vai reproduzir qualquer coisa, enfim, não vai questionar, né? E pela questão financeira, pela questão educacional, sempre foi mantido como uma coisa meio que fora da realidade do padrão uhum, para uma pessoa pobre, sabe? Eu uhum, tenho uma sim. origem super humilde. Eu sou criada pela minha avó, que era diarista, só tinha até a quarta série, né? Uma semi-analfabetismo, ela não conseguia ler um livro. E eu fui a primeira da minha família a entrar numa faculdade. Eu sei o quanto impõe-se culturalmente, socialmente, para uma pessoa de origem humilde, que ela não pode, sabe? Mesmo que implicitamente. Uhum. E não é bem assim. Você pode, você deve, você, sabe, por mais que seja difícil no começo, e é difícil, eu comecei com leituras muito fáceis, assim, na adolescência. Comecei com Anjos e Demônios, Dan Brown, aquela Opa! coisa. Eu acho que um dos primeiros livros que eu li foi o do Paulo Coelho, O Alquimista, na época estava muito na moda. Aham. E são leituras fáceis, né, de
você digere fácil, não tem informações tão absurdas. Mas aquilo vai te instigando. E quando você vê, você já está querendo mais e mais e mais. E eu acho que essa é a grande sacada do conhecimento, sabe? É você sempre querer mais, você não se contentar com pouco ou com o que te impõe. Queira Uhum. mais, sabe? Vamos voar. A gente Exatamente. precisa ser um país de intelectuais e de pessoas críticas e de pessoas com conhecimento. Esse é o meu grande sonho, assim. Legal. Ó, meia hora aqui, eu estou segurando o relógio para essa live não acabar, né? Mas daqui a pouco acaba, o conteúdo vai estar disponibilizado lá. Estou recebendo aqui a Kel Leitão, né? Era minha amiga aqui de Petrópolis, acho que está em Salvador, não sei se ela está em outras cidades lá do Nordeste. Tem várias pessoas que estão aqui também assistindo a live, e algumas que vão assistir depois lá no YouTube, no IGTV, no Facebook, né? A gente compartilha também. No Twitter, que é uma rede social que as pessoas, eu não sei, não usam muito no Brasil, mas o Twitter é poderosíssimo, entendeu? E o LinkedIn, que eu tenho lá, estou chegando a quase 10 mil conexões, mas de pessoas de empresas dos 5 continentes. Então, se você quiser apontar para um determinado negócio, vamos levar o Campanha Livro Nacional para uma cidade lá no interior da Itália. Né, tem alguém lá. Você quer levar para a Inglaterra, tem alguém lá. Então, as pessoas não usam muito o LinkedIn, mas esse também é um outro papo de uma outra live. A gente pode Sim, falar só da questão publicitária e do marketing. sim, Com a sim. gente aqui hoje no Contra o Café, com o Sérgio Taldo, fazendo a live de número 144. Parabéns para você. Parabéns para nós aqui também, né, que estamos dando exemplo de resiliência, de persistência, que a gente tem que realmente divulgar ideias que valem a pena. A minha amiga Jéssica Galiano, né, anotem lá, @jess.galiano, GJSS.galiano, @campanha, livro, nacional, e eu aqui, @Sérgio Taldo. Podem printar a tela, compartilhem, e a live terminando, a gente pode continuar conversando sobre o assunto. E entre o dia 1º e o dia 8/12 vai acontecer lá no campanha, livro, nacional, essa verdadeira feira, esse momento importante, né, da campanha do livro nacional. Ô Jéssica, vamos falar um pouco agora sobre a paixão sobre os livros, né, ou a paixão com relação aos livros. Cara, isso comigo, tá o meu amigo Tiago aí, né, tô seguindo aí, Sérgio, Sérgio arrebenta. O Tiago é um grande amigo lá do Rio. Tiago também vai fazer uma live com a gente. Ele está pensando ainda, o Tiago faz N coisas, você vai gostar de conhecer o Tiago, um grande empreendedor, né, lá do Rio. E ele, às vezes eu digo assim, Tiago, não sei como é que você faz tanta coisa, mas é exatamente esse momento. A gente pega os canhões de Navarone, aponta e faz. Aí depois fica todo mundo assim, nossa, mas a Jéssica conseguiu. Nossa, mas o Tiago fez também, né? E fica todo mundo, né, de braços cruzados. Bem-vindo sempre, Tiago. Fale-nos um pouco sobre a paixão de livros, né? Eu posso falar sobre a minha, mas eu queria que você falasse sobre a sua. Olha, eu vou confessar que a minha paixão pelos livros está um pouco abandonada. Assim, os livros. Por isso Os que eu te livros. falei. A gente se conheceu, não foi à toa, né? Eu não sei se você tem a mesma sensação, mas eu parece que eu te conheço já há um tempo. Não conheci seu marido pessoalmente, e o nosso encontro não foi casual, né? A gente se encontrou lá na fila lá do raio-x dos dentes, né? E a gente conversando, você preocupado, eu também preocupado com a questão do Covid, o horário, a gente trocou figurinhas no início da semana. Hoje, sexta-feira, estamos aqui, né? Verdade. E vamos apoiar, e eu acho que essa campanha tem muita coisa boa a ser feita, né? Mas deixa eu explicar meu comentário. Mesmo que você está dizendo que está abandonado, eu quero ouvir. Não, tá abandonado no sentido de que eu não consigo, por conta de tempo, ler por recreação mais, né? Pelo menos nesse momento da minha vida, que eu tô no final de faculdade, que eu tô lidando com trabalho, com TCC, enfim. A minha leitura atualmente é uma leitura muito mais técnica. Mais focada, né? Exatamente. Mas isso não significa que eu não já tenho uma lista imensa de livros e de autores que eu esteja querendo ler. Eu tô doida para terminar a faculdade para poder voltar a me dedicar. De vez em quando, eu gosto muito de ler sobre religiões. Então, de vez em quando, eu ainda dou uma pescada nos livros, leio. Vou aos pouquinhos, mas vou lendo. E eu gosto muito. Eu sou apaixonada por religião, cultura, então eu tô sempre lendo alguma coisa
nesse sentido, assim, eu vou devagarzinho, conforme tem tempo, às vezes um pouco antes de dormir, às vezes a gente cai, dorme em cima do livro, mas a gente vai fazendo conforme Deus, dá. Deus entende esse momento, né? Deus entende. Ó, tô te falando do Tiago aqui, ó. Obrigado, meu caro. O próximo projeto é salvar vidas, prevendo catástrofes naturais. Preciso de você. Vamos realmente formar essa corrente aí, o que pudermos fazer para colaborar, divulgar e ampliar esse esforço aí. Tamo juntos aí, Tiago. Eu te Ah, falei, o eu vi um Tiago é uma pessoa. documentário sensacional sobre isso, que eu recomendo a todo mundo, sobre a indústria da carne. Um documentário que foi financiado pelo Leonardo DiCaprio, eu vi até tem pouco tempo, que fala Uhum. justamente disso, o efeito que hoje em dia a grande questão, o grande poluidor, o que está realmente devastando o mundo é a indústria da carne, e que inclusive ela financia entidades como Greenpeace e tal. Super interessante. Eu não lembro o nome do documentário, mas recomendo. É bem Vou legal anotar a aqui. respeito desse assunto do Thiago. Documentário Tá no Netflix. Leonardo DiCaprio. Eu acho que eu já vi, mas eu ainda não assisti. Ele não aparece no documentário, ele só Leonardo DiCaprio, financiou, foi né? organizado por ele. E por falar nisso, eu estou anotando aqui que eu estou te devendo, né? Que essa semana também foi assim, voando para mim. Eu vou te mandar o documentário da BBC. Eu falei Ah, que ia te sim. mandar, não mandei, falando sobre a questão do maior experimento, né? Que é a pandemia, colocando quase 2,6 ou 2,7 bilhões de pessoas em quarentena. E um documentário muito legal, um texto que eu estou relendo. Eu já li uma vez, vou reler hoje de novo. Isso aí é uma promessa que eu não consegui essa semana, vou ler hoje do Fritjof Capra, falando da pandemia vista de 2050. A gente precisa entender realmente o que está acontecendo, Esse porque parece muito interessante, eu tô doida pra ler. Tô eu vou doida te pra ler. mandar, assim que terminar a live, vou te mandar pelo teu WhatsApp, porque a gente tem que entender o que está acontecendo. E o próprio Uhum. autor, né, israelense, né, o Harari, né, Yuval Noah Harari, ele diz que num livrinho fininho, pequenininho que ele lançou recentemente, eu comprei no Kindle, né, para aplicativo, não tem ele impresso, é um livro fino, vale a pena. São algumas entrevistas que ele deu em alguns órgãos, CNN, New York Times, Washington Post, falando o seguinte: nós não sabemos ainda o que é a pandemia. A gente está escrevendo sobre o que a gente está percebendo, mas você não encerrou um ciclo. Então você não sabe o que vai vir de segunda onda, de terceira onda, de mutação de vírus. Se o cara tomou a vacina, ele vai estar imune daqui a um ano. A gente não sabe ainda. Entendeu? Então, A história ela só é vista de maneira ampla e você só tem uma visão geral quando ela já passou, né? Quando você tá exato. de fora. Porque quando você Exatamente. tá dentro da situação é muito difícil. E isso para qualquer questão na vida, né? Uhum. Tanto que a gente Exatamente. procura psicólogos, procura terapeutas, por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa de fora enxergar os problemas e as situações da nossa vida do que a gente que está vivendo. Então, eu Exatamente. acho muito boa Exatamente. essa Falando perspectiva. é um livrinho fininho, é bem legal. Falando de Covid, como é que a Covid modificou a sua vida, né? E como é que você potencializou esse projeto da campanha do Livro Nacional? Que isso, eu também, desde segunda-feira, eu fiquei pensando, fiquei analisando, tive lá no Instagram, dei algumas curtidas, vi algumas pessoas que apoiam, pensei de que maneira eu posso ajudar a apoiar também, né? Você pode contar comigo. Como é que você conseguiu potencializar? E também tem a questão, né, do trabalho aí que você está estudando como jurista, né, o futuro, além de ser designer, né, mas a campanha do Livro Nacional, como é que isso aí você disse, agora eu vou fazer, isso vai acontecer? Como é que está sendo durante esse ano difícil para todos? Assim, eu e meu marido, nós somos pessoas, assim, eu posso dizer, não é abençoadas, mas que tivemos uma certa sorte, porque nós já trabalhamos home office antes do Antes da Covid, pandemia, né? é. Uhum. Exatamente. Então, isso não alterou muito a nossa rotina, né? Sim, mas com certeza, tendo empatia, eu sei que as pessoas estão sofrendo muito com isso. E eu sei porque meu filho está sofrendo muito com isso. Ele não vê mais amiguinhos, ele não vai mais para a Uhum. escola. Para criança, se para a gente é ruim, para criança é uma coisa terrível, angustiante. É, quando você me pergunta como eu fiz para fazer, eu não fiz nada. Eu sempre digo que todos nós fizemos, né? Tipo, é uma campanha
altamente colaborativa, e se não fosse todas as pessoas que se envolveram e que, da forma que puderam, sabe, tipo, pescaram pessoas ou enviaram para jornais ou divulgaram em seus veículos de comunicação, a gente não teria feito nada. Inclusive tem a Luara Absolutamente também, nada. a Luara que me procurou também, né? Mandei as informações para ela, foi tudo muito Lara rápido. maravilhosa. Ela falou, Sérgio, eu vou te adicionar na rede, mas eu acho que ela não me adicionou ainda. Depois você me manda o sobrenome dela, da Luara, que aí Tá, eu adiciono ela também. o dela é o @Senta Pra Ler, ela tem uma editora. O Ah, olha aí. a gente tem Cara, um corpo de só tem fera, só tem gente boa. e foram pessoas que a gente conheceu durante a campanha. O que Arroba acontece? senta pra ler. Isso. A gente começou a campanha, éramos só eu e meu marido, né? E ele entrou em contato com algumas Já tô adicionando pessoas. ela aqui. Ele entrou em contato com algumas pessoas abraçaram a campanha de cara, que é o caso da Juliette, que é uma das Uhum. coordenadoras, da Cibele Laurentino, e são pessoas que nós não conhecíamos. Assim, não conhecíamos literalmente, Uhum. né? A gente chegou com uma ideia e essas pessoas abraçaram e estão trabalhando. Meu Deus do céu, eu nem sei como falar, porque estão trabalhando quase 24 horas por dia para fazer a coisa acontecer. Porque Legal. parece muito simples, mas se tem muito trabalho administrativo, muito trabalho de divulgação, é muito trabalho por trás. Então a gente tem uma equipe hoje de coordenadores, que é uma equipe maravilhosa. Posso citar o nome dele, a Luara, o Nil, a Cibele, a Uhum. Juliette, o Rodrigo Alfaia, enfim. Nós temos uma equipe que é incrível de pessoas que realmente, o Marcos, de pessoas que realmente acreditam no que estão fazendo, sabe? E sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca, só por amor, só por acreditar na ideia mesmo. E então, assim, poxa, eu sou infinitamente grata por ter encontrado essas pessoas. E que bom que nós não somos os únicos que pensam dessa forma, né? Que querem, que têm esse objetivo. E Bem legal. então é isso. A campanha foi feita por todo mundo. Maravilha. Já tô seguindo aqui a Luara lá. E teve uma pessoa também que me adicionou aqui, a Zilma Assad, você conhece? Não, não, não. Ela adicionou, divulgou inclusive a figurinha da campanha lá. Eu adicionei também, né, que ela divulgou a campanha, e daqui a pouco eu vou olhar aqui, tem muito mais pessoas que estão sendo adicionadas e Deve estão me ser adicionando. multiplicadora, porque assim, nós temos Exato. muitos multiplicadores, são quase 200. Uhum. 200 pessoas muito empenhadas, divulgando e compartilhando e marcando. Então, e assim, eu falei da coordenação, mas todos os apoiadores multiplicadores são pessoas que fazem a campanha acontecer. São deles Super. o grande mérito Uhum. disso que está acontecendo, não é nosso. A gente Eu só não teve sei a se, ideia. eu não sei se segunda-feira eu comentei com você, mas eu trouxe aqui esse cara aqui, ó. Não sei se você conhece ele. David. Confissões, onde eu vi? Confissões de um Publicitário. Esse livro aqui é hiper mega top, cara. Você que também é da área de publicidade, esse cara aqui, esse livro é o tipo do livro que eu leio aqui, e às vezes releio, eu não quero que ele acabe. Você vai sorvendo cada frase, cada palavra, cada conceito, entendeu? E, tipo assim, tudo que se faz, você envolve conquistar cliente, manter cliente, ser um bom cliente, fazer grandes campanhas, né? Eu pensei que na campanha aqui do livro, escrever anúncios poderosos, ilustrar anúncios, cartazes, fazer bons comerciais de televisão e agora rede social, como atingir o topo da carreira, o conselho que ele dá aos jovens que estão começando. E no final ele diz assim, a publicidade deveria ser abolida. Então é um livro, né? O David Ogilvy, ele não é brasileiro, mas é tipo assim, são pessoas que de repente brotam assim, parece que caem do céu. Uhum. Como é que esse cara escreveu esse livro? E aí tenho, né, trouxe para te apresentar, não sei se eu cheguei a mostrar, né, comentar contigo lá na hora, Não, não, não. que você que também é da área de publicidade, né, jornalista, né, e gosta desse ramo, é um livro muito legal e dá muitos insights, entende? Ó, estamos aqui Aham. com a Débora Galucci, né, lá de Mato Grosso, né, tá sempre com a gente aqui. Então, eu acredito que a gente tem muito, mas muito a fazer. Agora, uma outra questão, como é que você percebe, né, o que você prevê, como se tivesse, olha só, eu sempre trago uma bola de cristal para as pessoas falarem, eu quero sempre que as pessoas me digam o futuro. O que o futuro reserva, né, pelas tendências, pelo que está se vendo, para compra e leitura de livros, né?
nacionais. Como é que você percebe isso? E você já deu no início uma ideia. Tem autores aí famosos, Mário Sérgio Cortella. Tipo O assim, Rafael Montes agora está bem alto. então tudo bem, são pessoas que vendem muitos livros, né? Mas você falou, tem muita gente boa. É falta de publicidade, é falta da pessoa ter uma presença na rede social, é falta de comunicação, é falta de ter uma agência por trás, é falta de estrela. Como é que você imagina isso aí, visto que você olha também esses livros de religião? Porque eu tenho o meu ponto de vista, né? Eu acho que é de tudo um pouco, né? E tem o lá de cima, que ele diz assim, agora é a vez da Jéssica. Jéssica, eu posso botar na sua frente qualquer impedimento que se você tiver que fazer um negócio, você vai fazer. Cara, mas é impossível, você vai pegar e vai fazer. Se a gente tiver que montar um foguete para levar para Saturno, a gente vai construir o foguete, a gente vai levar. Se não for para a gente fazer o foguete, a gente não vai fazer. Entendeu? Então, como é que você percebe, né, a questão no Brasil com as dificuldades, né, essa questão da compra e leitura de livros? A projeção sobre isso. Como é que, pelo que você tem estudado, pelo que você vê, né, como é que você percebe isso? Então, eu acredito que como sociedade, nós vivemos em ciclos, né? Nós tivemos um ciclo muito forte de consumo industrial, fordista, né? Aquele consumo em massa, de produtos em massa na década de 80, que se estendeu à década de 90. Anos 2000, nos anos 2000 as coisas começaram um pouco a mudar, né? E a gente está criando uma nova mentalidade de valorização do trabalho e de consumo consciente que vem já há algum tempo e que aos poucos está mudando a realidade do consumo, né? Como diria Darwin, nenhuma mudança muito radical perdura. Então as Exatamente. mudanças são feitas gradativamente. Mas eu acredito, enfim, pela minha projeção, as pessoas estão consumindo mais conscientemente e estão valorizando mais o produto, digamos, artesanal, sabe? Produto. Isso começou com a alimentação, foi para exercícios físicos, foi para artesanato, e eu acredito que está chegando na leitura. Eu acho que esse é o momento, na leitura e nas artes em geral, né? Porque quando a gente fala eu gosto de falar em arte como um todo, porque você tem pessoas depreciadas em todos os campos artísticos, né? Cantores, escritores, cineastas, roteiristas, que às vezes por não serem conhecidos não são validados como tal, né? Mas você é cantor, mas cadê seu CD? Cadê? Cantor de quê? Quantos seguidores você tem? Então não é por aí. Sim, sim, sim. E eu acredito que essa mentalidade de consumo está ajudando muito a mudar essa realidade. Na cultura, começou um pouquinho depois, mas eu acredito que já está no caminho, assim, e as pessoas estão se conscientizando e estão se dando a oportunidade. Então, a minha projeção é que daqui a alguns anos o consumo do mercado editorial vai ter mudado drasticamente. Bem legal. Veja bem, eu tenho aqui, né, eu tenho falado nas lives, né, hoje com a nossa live aqui de número 144, eu tenho muitos assuntos, muitos temas, né, que podem ser redigidos, né, estão sendo recolocados aqui, colocados, perdão, em termos de artigo no LinkedIn. Eu estou com vários artigos aqui que eu não consegui, né, terminar de escrever. Cada pessoa, cada live, cada assunto, cada empreendedor é um tema muito vasto. Pode-se falar de cultura, pode-se falar de religião, pode-se falar de empreendedorismo, de pandemia, de futuro, de contra o café, de encontro presencial, de negócios. Uma coisa que eu estava conversando com a Rosemary, ela está aqui na nossa live aqui, no início do ano eu joguei essa semente, aí veio a pandemia, parou tudo. Né? Poderíamos escrever um livro, né? Talvez coordenado por mim, ou prefaciado por você, ou por alguém, com várias pessoas, igual a esse livro aqui, ó. O Mundo Pós-Pandemia, ó. Não sei se você já teve acesso a ele. Não, cada círculozinho desse aqui, o tema é O Mundo Pós-Pandemia, Reflexões sobre uma Nova Era, ok? Então tem aqui,
Isabela Teixeira, Gustavo Franco, Fernando Henrique Cardoso, Fernanda Torres, Felipe Santa Cruz, Vinícius Lamertz, Sérgio Etgoin, Roberto Medina, Paulo Niemeyer Filho, né, o médico, né, que opera, neurologista, Pedro Bial, Margaret Pratt Dalcomo, né, Maria Prata, Mary Del Priori, Antônio Góes, Bruno Barreto, Carlos Gereissati Filho, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, Duda Falcão, etc, etc. Então poderíamos, eu tenho muita gente na minha rede, no meu network, né, tem várias pessoas que têm vários temas. Pessoal, ó, nós vamos escrever um livro focado nesse tema aqui. Digamos exemplo, o mundo pós-pandemia. Cada um, o cara é economista, ele vai fazer um texto que vai falar de economia referente à questão da pandemia, né? Como é que direito, governo, sustentabilidade, partidos políticos, empreendedorismo, saúde, alimentação, turismo, relações internacionais, judiciário, comércio, advocacia, universidades, educação, ensino, crianças, educação para crianças, entendeu? Que tal a ideia? A gente já está sofrendo uma mudança radical, né? E algumas coisas eu não sei se voltam a ser como eram antes. Sim, principalmente eu falo pela área tanto da educação, são áreas que eu tenho mais contato, que é a área da educação, por conta do meu filho, e a área do direito. Hoje a gente tem uma coisa que a gente não tinha antes da pandemia, que são as audiências online, nos juizados especiais, né? E eu realmente não sei se elas voltam a ser presenciais. Eu não sei até que ponto esse momento vai modificar. E olha que o direito, que o sistema judiciário é um sistema, assim, né, super lacradinho, difícil conseguir mudanças. E essa é uma mudança muito radical, assim. E eu tenho minhas dúvidas e estou apostando que o sistema judiciário vai adotar isso daqui por diante, inclusive. Curtiu a ideia? O que você achou? Acho ótimo. Eu acho que você tem que conversar com o Francisco. Ele vai ser a pessoa perfeita para falar com você. Tem várias pessoas que, tipo assim, não é que não tô plagiando esse livro aqui, tá? E não quero, obviamente, eu posso escrever o meu livro, ok? Vou escrever sobre as lives, vou escrever sobre a experiência das lives, sobre as pessoas que fizeram as lives. Posso fazer um livro à parte. Mas, cara, eu gostaria muito de poder fazer um livro, cara, com várias pessoas que têm muitos talentos que a gente conhece e estão passando hoje por um momento de transformação muito difícil. O nosso evento da próxima sexta-feira, que vai ocorrer, eu vou te mandar o convite também, às 18h30, né? Falar nisso, daqui a 5 minutos as inscrições estão abertas, né? A gente já lançou a plataforma Simpla, vai ser um evento grátis, com algumas pessoas que fizeram as lives, né? E você pode ser uma convidada também, tá com a gente na live lá, para fazer o quê? Um balanço de 2020, uma perspectiva para 2021 e brindar realmente esse ano de superação para a gente entrar no que vem de uma maneira muito mais... E aí, quem sabe do evento brota ideia, né? Até para o livro. Né? Então, a gente pode conversar depois e conversar também com o seu marido aí, que eu acho que temos muita coisa em comum. Ó, com certeza. Editor Scott aqui entrando também. Editor Scott, né, imprimiu o livro do meu amigo Ricardo Vale, que fala também da pandemia, né? Fizemos uma live com o Ricardo Vale aí. Então, você veja, é muito conteúdo, é muita riqueza, né? Sim, sim. Agora, eu acho que esse ano de pandemia foi a palavra que define a resiliência e renovação, né? Porque o ser humano ele se encontra numa situação muito delicada e muito difícil, como ser sociável. Em contrapartida, a natureza está na melhor fase dos últimos anos, com a gente dentro de casa. Exatamente. Então, assim, como tudo no mundo, uns ganham, uns perdem, né? E como resilientes, a gente tem que ver o lado bom das coisas. Como é legal ver as cabras voltando lá, né, no País de Gales, como é legal ver os animais marinhos tomando as praias. Foi muito legal ver isso também. Apesar de toda essa tortura mental, que é uma tortura mental mesmo, né? Sim. Apenas para referência, tá vendo? Quem quiser depois, essa aqui é a revista. Eu vou depois fazer uma postagem falando sobre ela, tá vendo? A revista Você RH, o ano da saúde mental.
né? Tem a ver também com a campanha do livro nacional, porque a gente lendo, a gente libera conhecimento, a gente alça voo, conhece novas pessoas, a gente mantém a nossa saúde mental e o cérebro funcionando. 7 em cada 10 brasileiros estão com medo acima do normal devido à pandemia do Covid-19. Essa vulnerabilidade acelerou uma tendência nas organizações, cuidar do psicológico dos funcionários, tá vendo? É uma revista que está aí disponível na banca, para quem quiser. Não estou ganhando nenhum merchan da revista, nem fazendo, mas é compartilhando conhecimento. Eu comprei, né, e depois vou fazer um resuminho, porque nós precisamos ter a saúde mental, física, emocional, fortificada para a gente poder, né, tá bem. Ô, Jéssica... eu acho que nunca se teve uma geração com tantos problemas mentais quanto a que a gente tem agora, né? Depressão, ansiedade, então, a maior parte das pessoas sofre disso. Eu sofro disso. Eu sofro do combo depressão, ansiedade. E, infelizmente, são benefícios e malefícios da globalização. A gente tem muita informação, a gente tem muito acesso, e isso é bom, mas também é ruim, porque a gente fica muito ansioso, né? A gente fica... Exatamente. Olha, faltando aqui aproximadamente uns 5 a 10 minutos, né, para a nossa live. Se quiser, a gente pode estender umas 3 horas, né, que o Instagram está dando 4 horas. Temos muita coisa para falar. Adoraria, mas eu tenho uma criança para alimentar aqui. E a gente tem várias coisas aqui também para fazer. Já falamos da campanha nacional, né, do livro, falamos um pouco de publicidade, falamos um pouco da questão do jornalismo, falamos um pouco da paixão por livros, falamos um pouco sobre o porquê no Brasil é difícil, né, da gente divulgar e manter essa cultura, né, da leitura. Nesses momentos finais da live, Jéssica, eu gostaria que você, né, deixasse uma mensagem, ou uma indicação, ou de repente uma experiência, porque para mim eu estou realmente muito satisfeito de ter feito essa live com você. Entrei de uma forma, saí melhor, né, estou me sentindo muito melhor e aprendi muito com você aqui. Né, obrigada, igualmente. O Thiago fica dizendo que eu isso, eu aquilo. Cara, eu me considero um eterno aprendiz em constante construção. Né? Todos somos. Como você botou ali, feliz ponto. Tá? Então eu me considero também em constante construção e sempre procurando ser um instrumento, né, para melhorar e desenvolver. Tá com você a palavra final, né, da live. Ainda dá tempo de vocês, antes da Jéssica terminar, @campanha _livro _nacional, @jazz, né, com 2 S, .galiano, nome de artista de Hollywood, @Sérgio Taldo. Printem a nossa live aqui, a tela, eu já fiz algumas. Terminada a live, daqui a alguns minutos, vai estar lá no IGTV, no YouTube, Facebook, Twitter e também lá no LinkedIn. Em breve a gente está escrevendo um artigo sobre essa campanha maravilhosa e depois se me passa todas as informações de como eu devo proceder a partir de semana que vem, divulgando... Vou te passar o briefing, nós temos um briefing todo certinho, isso, com todas as informações. Divulgando a campanha do livro nacional, como é que eu devo proceder, como é que eu vou botar na internet, como é que eu vou botar no Instagram, se me passa o que você quiser. Hashtag tamo juntos, hashtag vamos juntos. Muito obrigada. Eu quero aproveitar o espaço para agradecer, né? Agradecer esse espaço, agradecer por você ter abraçado essa ideia, que é a coisa mais importante para a gente, que eu acredito que o conhecimento, ele é libertador e ele é a salvação do mundo. E eu fico muito feliz, assim, de ver pessoas engajadas e dedicadas, né, a tornar isso uma coisa, como eu posso dizer, com acesso a todos. Isso não pode ser restrito, né? Isso tem que ser expansível, todos têm que ter acesso, todos têm que ter oportunidade, enfim. E gostaria de reforçar o convite a todos para, durante o dia 1 ao dia 8 de dezembro, estarem com a gente lá no nosso IG, no Instagram, acompanhar o evento, dar uma olhadinha nos livros, dar uma olhadinha nos autores. A gente vai ter alguns eventos online também, de palestras, de leitura. Vai que é uma oportunidade para conhecer autores novos, é uma oportunidade para prestigiar a nossa cultura. Então fica aqui o meu encarecido convite a todos para estarem junto conosco nessa ideia, que eu acho que mais do que uma campanha é uma ideia e que não pode morrer. Muito legal. Olha, recebendo aqui no final, Josi Bruni, né, tá sempre com a gente aqui.
e a grata satisfação de receber aqui a Bia _ Praticando a Teoria. A Bia tem realmente um trabalho muito legal, né? Eu a convidei para fazer uma live, mas todo mundo nesse momento de pandemia está passando por algum momento. Ela falou, Sérgio, aguenta aí um pouquinho, em breve a gente vai fazer uma live. A Bia desenvolve um trabalho muito legal também. Bem-vinda. E para nós aqui, né, fechando aqui o Instagram, teve conosco o Mark Zuckerberg, teve conosco aqui o Bill Gates, teve conosco aqui também o Elon Musk. E ó, eu tô tão alegre que eu tô esquecendo de fazer uma coisa. Que você vai fazer o teu print de tela aí, ó. Um grande like para você. Ah, deixa eu fazer aqui. E depois você compartilha conosco. Eu não sou tão boa com... Eu não sou tão boa quanto você com redes sociais. E também você vai estar conosco lá na telinha do na câmerazinha do Instagram, olha lá. Deixa eu printar aqui. Foi. Foi, super legal. Olha, muito obrigado, vamos nos falando, me passa as informações, daqui a pouco eu vou te mandar aqui os 2 artigos, você lê com calma, tranquila, e eu já adicionei seu marido lá, não sei se ele já viu, de repente está com muitas coisas lá, ele pode me adicionar tranquilamente. A gente está na correria agora da campanha por conta de você estar próximo, né? Sim, já começa terça-feira, então tá uma loucura, mas a gente está dando, conforme pode, atenção a todos. Eu vou te mandar o convite aqui do evento também, você vai estar lá, né, podendo estar conosco. Hashtag Tamo Juntos, hashtag Vamos Juntos. Uma ótima tarde, uma boa noite para você, para todos aí, e até breve aí. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.